vai apresentar é o Wellington, né, Wellington? Uhum. Boa tarde, gente. Meu nome é Wellington, eu sou da UFABC, lá em Santo André, São Paulo. Tá? E vim aqui apresentar um pouco do meu trabalho que eu desenvolvi assim que eu entrei na graduação, lá em 2021. Eu sou da licenciatura em matemática e esse trabalho é muito especial para mim porque foi a primeira vez na minha vida em que eu, de fato, fiz uma pesquisa, né? Fui atrás de entender alguma questão da educação, né? E eu estou apresentando ele pela segunda vez aqui, porque na universidade lá a gente tinha um simpósio, só que eles não publicam, então aqui sou eu apresentando isso daqui. Mas beleza, vocês viram o título, temos análise de propostas didáticas de educação financeira no ensino fundamental, publicadas durante a pandemia. Mas por que eu estou escolhendo esse tema, né? Primeiro, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, nossa querida BNCC, que trata sobre essa questão da educação financeira na escola, só que tinha um problema, né? Esse menininho aí é o Wellington, do ensino médio, e quando ele estava no terceiro ano, ele ficava tipo, poxa, eu estou começando a precisar usar dinheiro, só que eu não sei como que mexe nisso direito. Na escola não tinha muito uma aula de educação financeira, como que mexe, como faz tal coisa, como que planeja, não tinha isso. Então, o coitado do Wellington, ele ficava meio perdidinho nesse aspecto. Então, foi uma coisa que me marcou bastante no ensino médio e acabou sendo um tema que eu quis pesquisar assim que eu entrei na graduação na Universidade Federal do ABC, tá? Então, eu queria até aproveitar e perguntar para vocês também, será que na escola, no ensino médio, vocês tiveram uma educação financeira que vocês consideraram significativa, que de fato ajudou? Quem teve pode levantar a mão aí. Ninguém! Nossa! Então, acho que isso aí também já é até mais uma justificativa, né, para eu estar colocando por aqui. Beleza, expliquei por que eu estou precisando disso. Mas qual que é o objetivo, né? Na época que eu escrevi esse trabalho, que era 2020, 2021, vocês lembram dessa época que a gente estava em lockdown e era complicado? Era a época que eu estava pesquisando. E a minha pergunta foi, que propostas didáticas sobre matemática financeira a gente está fazendo, organizando, né, nessa época que eu estou escrevendo o trabalho, lá em 2020? Tá? Antes de falar sobre isso para você... Eita, vou me cortar aí, mas tudo bem. Antes de falar disso para vocês, eu queria novamente falar sobre a BNCC, porque na BNCC, na parte de matemática, dos anos finais, do ensino médio, você consegue ver um termo chamado letramento matemático. O letramento matemático, ele diz sobre você ensinar o aluno para usar matemática no dia a dia. Não é só uma fórmula pela fórmula, é só uma conta pela conta, mas não, é a aplicação do conceito de fato na sua vida, no seu cotidiano, de você usar a matemática como uma ferramenta, né? E não só como, sei lá, talvez algo para diversão, ou talvez algo para nada, sei lá. Né? Então a gente tem essa questão da BNCC. E aí depois tem a ENEF. Eu acho que, não sei, né, vou chutar, acho que alguém aqui nunca ouviu falar na ENEF. Lascou, mas vou explicar para vocês, obviamente. A ENEF é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá? E ela existe desde 2007. Desde 2007. Que foi quando o COREMEC, essa é a sigla, é um nome gigantesco, perdão, eu não vou ter o nome inteiro dessa sigla para vocês, que é um comitê que une ali 4 órgãos reguladores da economia brasileira, né? Aí tem o Banco Central do Brasil, por exemplo, né? E eles juntos decidiram, pô, o pessoal do Brasil está vivendo mais tempo, o pessoal do Brasil está ganhando mais dinheiro, o pessoal do Brasil está tendo menos pobreza extrema, então não seria melhor que a gente começasse a ensinar nas escolas, trouxesse, digamos, palestras, trouxéssemos ações voltadas a isso, a educação financeira? Então foi assim que foi instituída, decretada pelo presidente da época, a ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá? Que foi algo que eu estudei um pouquinho a respeito disso. Antes disso, vou aproveitar que tem gente aqui que eu gosto de escrever. A ENEF ela fala sobre 9 tópicos que a gente deveria trazer pós-aula, sem problema? Pode. Que a gente tem que trazer para uma educação financeira significativa. A primeira delas é ensinar sobre planejamento financeiro, que é como que você lida com o seu dinheiro para sua casa, sua vida no geral, essas coisas. Também, eles falavam sobre economia,
quer entender o que é uma taxa básica de juros, o que é PIB, esse tipo de coisa. Tem também serviços financeiros. Serviços financeiros, aqui já entra sobre banco, empréstimo, coisas nesse sentido, né? O que mais eles sugerem que a gente trabalhe na educação financeira significativa? Crédito e juros. Ainda mais hoje em dia que a gente tem crédito a rodo aí, disponível para qualquer pessoa, né? O que mais a gente tem? Investimentos. Isso aqui eu acho que a gente precisa mais que nunca, né? Porque tanta gente que está jogando tigrinho por aí, a gente vai precisar mesmo ensinar investimento para o pessoal. Previdência social, a gente tem que explicar para as pessoas o que é esse tal desse INSS, né? Ou talvez uma previdência privada, o que é isso, né? Seguros. A gente tem que não só aprender a ganhar e cuidar do patrimônio, mas também proteger o patrimônio, né? Utilizando seguros. Capitalização, o que é isso, né? É uma modalidade do pessoal que coloca dinheiro num fundo ali e o pessoal vai recebendo por sorteios. Não consigo explicar muito em detalhes o que é isso agora, mas numa próxima talvez. E por fim, proteção e defesa do consumidor. Eu acho que muita gente que já viu... Como que era o nome daquele cara, patrulha do consumidor? Celso Muçulmano. Esse mesmo. Fazia um monte de vídeo e bombava e não sei o que e tudo mais. Beleza. E como que eu fui atrás de entender se a gente está trabalhando esses conceitos nos trabalhos que eu analisei, né? Análise de propostas didáticas. Eu peguei esses trabalhos, que estão bem pequenininhos aqui, não sei se dá para dar zoom aí, mas são trabalhos que foram publicados ali na pandemia. Não? A gente tem ali educação financeira, uma abordagem de ensino fundamental, uma experiência envolvendo noções de educação financeira no 7º ano do ensino fundamental, e por aí vai, né? E tem até esse trabalho aqui, o G, que o pessoal do grupo anterior aqui falou sobre gamificação. Eles usaram gamificação nesse daqui também, é interessante isso. Né? Então, peguei esses trabalhos e o que eu analisei neles? Características gerais, os conceitos financeiros, que são aqueles ali que eu falei para vocês, conceitos de matemática, porcentagem, aritmética básica, coisas nesse sentido, o que eles usaram, e o uso de tecnologias específicas. Que tecnologias eu analisei? O uso da internet, né, em celular, computador, calculadora, né, o uso da calculadora durante a atividade, e também textos, livro, jornal, esse tipo de coisa. Tá? E o que eu obtive de resultados aqui? Bom, essa aqui é a parte mais triste, né? Algumas propostas não foram aplicadas devido ao lockdown, ou por barreiras devido à pandemia naquela época, né? Como vocês sabem, a gente teve um tempinho aí que você não podia mais nem sair de casa. Nenhum dos trabalhos que eu analisei, foram 8 trabalhos, nenhum deles que eu analisei tratava sobre seguros, capitalização ou proteção e defesa do consumidor, que são desses tópicos que eu trouxe para vocês. Educação financeira não é só você mexer com dinheiro, mas também você viver ali dentro do sistema financeiro, né? Então, eu acredito que esses 3 tópicos fazem falta. E vocês já falaram que não tiveram nenhuma educação financeira significativa na escola, que já é mais preocupante ainda, que eu também não tive, mas é a vida. Apenas uma das propostas não utilizou os recursos tecnológicos mencionados, ou seja, teve uma aula que foi totalmente tradicional, sem tecnologia nenhuma. Mas, na verdade, acho que eu tenho até que tomar cuidado com o que eu estou falando. Sem tecnologia nenhuma, porque existem alguns autores que falam o que é tecnologia, e a minha fala é uma tecnologia, a lousa é uma tecnologia, o giz é uma tecnologia, né? Então, dessas que eu falei anteriormente, calculadora, textos e internet, não teve uso. E todos os trabalhos foram destinados só para o ensino fundamental, né? Ou seja, o que eu consigo concluir a respeito disso? A gente precisa trazer propostas de educação financeira na escola que trabalhem mais amplamente o que a gente estabeleceu pela ENEF ali, que são aqueles 9 temas ali, tá, gente? Além disso, a gente tem que também não só focar em ensino fundamental, mas também em ensino médio, que é quando eu mais senti falta de educação financeira, porque é ali que eu comecei a usar dinheiro, né? Eu ia sozinho para a escola, pagava o ônibus, comprava minha comida ali, é ali que eu mais precisava. E eu não tive isso, eu tive que ir muito sozinho atrás dessas coisas. Então,
é algo interessante que a gente pode trazer para a escola, trabalhar todos esses assuntos, do fundamental ao médio, e utilizando tecnologias, incluindo a gamificação falada pelo outro grupo aqui, tá, gente? Então, agradeço a atenção de vocês, e aqui no QR Code vocês conseguem conferir meu trabalho e as referências utilizadas. Muito obrigado, gente.